Olá, meus queridos da nossa live de sexta-feira. Muito boa noite a vocês e boa tarde aqui para mim, que aqui são 2 horas da tarde. Acho que vocês aí estão com frio muito forte, né? E aqui, hoje foi, acho que o dia mais quente. O sol tá lindo, não tem nuvem e já saí fazer um bom exercício de bicicleta e foi joia. Agora acabou aquela ventania gelada. Estamos agora vivendo quase que o verão que está chegando aí, né? Então um abraço a todos vocês, espero que vocês estejam curtindo o Eduardo, a Elo e os meninos aí que estão aí em Vitória Régia com uma equipe da igreja dele aqui dos Estados Unidos. Que bom. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar para 1 Pedro. Já estamos no capítulo 2, quase terminando, né? 1 Pedro 2, 18 a 20. E eu vou ler esses 3 versículos na nova tradução da linguagem de hoje. Eu gosto demais dessa tradução. Ela traz o texto assim num vocabulário muito tranquilo, de entendimento, bem nosso, sem muito aquelas palavras pesadas que você às vezes precisa procurar no dicionário o que é. Então, eu vou ler o texto de 1 Pedro 2, 18 a 20, diz o seguinte: Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Senhor, como é difícil obedecer isso. Aliás, eu tenho repetido várias vezes, não é fácil ser um crente no Senhor Jesus. Não é fácil, porque aquilo que Deus pede de nós é sempre uma entrega para honrar o nome dele acima de tudo. Às vezes nós mudamos, nós buscamos nossos próprios interesses para honrar a nós mesmos. Nós não estamos aqui para honrar a nós mesmos, não. Estamos aqui para honrar aquele que nos libertou da condenação do pecado, né? Então, o texto diz, claro, que você tem que ser obediente e respeitar não somente os bons e compreensivos, mas também os que tratam o mal. É realmente complicado, né? Mas Deus pede. Agora, se Deus pede, é porque Ele tem certeza de que nós somos capacitados por Ele para obedecer aquilo que Ele pede. Deus não é incoerente, Ele não está pedindo algo que seja impossível para nós obedecermos. Porque não podemos esquecer de um detalhe muito importante. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, veio fazer morada na nossa vida o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é poder, como Deus é poder, como Jesus é poder. E se ele veio habitar em nós, ele nos dá poder e coragem para obedecer a sua palavra, não importando as consequências. O Espírito Santo foi enviado para dirigir as nossas vidas, para convencer cada um de nós o que Deus quer que nós façamos para Ele. Essa é a função do Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas pastor, eu não consigo. Claro, você não consegue obedecer o patrão mau, mas na dependência de Deus você consegue. Você fala, Senhor, olha, essa tarefa aqui eu não consigo, mas eu vou enfrentar confiando no teu poder, na tua capacitação. É isso que é interessante. Quando a Bíblia repete várias e várias vezes, entrega o teu caminho ao Senhor, é para entregar realmente. E o caminho de respeito e de obediência àqueles que não nos tratam bem é um caminho que Deus escolheu para que nós obedecêssemos. E Deus nos capacita para isso. Mas vamos voltar àquela observação que fizemos. Nós não vivemos para trazer honra para nós, mas sim honra para aquele que nos livrou da condenação do pecado e que agora não somos simples criaturas, mas somos filhos dele.
E o filho tem que obedecer ao pai, custe o que custar. Versículo 18, vimos então. Vamos para o 19. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Uau! Olha que beleza! Sofrimento injusto. Eu não sei se vocês tiveram na educação de seus filhos algum momento que eles diziam, mas isso não é justo. Essa era uma frase que um dos meus filhos, quase todos usaram, mas um usava bem mais, né? Isso não é justo. Ok, filho, quem vai determinar o que é justo, o que é injusto sou eu, não é você. Assim, Deus também age conosco. Se você suportar sofrimentos injustos, você vai ser compensado, porque Deus o abençoará por causa disso. Opa, meus irmãos, vale a pena. Então, à medida que você sofre um sofrimento que você vê que não é justo, não se esqueça que Ele abençoará vocês por causa disso, porque vocês suportam um sofrimento injusto. O Senhor Jesus foi abençoado pelo Pai. Ele sofreu um sofrimento injusto. Aquele sofrimento não era dele, não era para ele, era para nós. Só que o nosso sofrimento não pagaria o preço do nosso pecado, mas o sofrimento dele sim. Mas foi o justo sofrendo pelos injustos. Foi exatamente isso. E como ele foi abençoado pelo Pai, ele ressuscitou, venceu a morte e ascendeu aos céus, e um dia virá buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um prêmio do Pai para o seu Filho, porque ele comprou essa igreja, que somos nós, por um preço caríssimo, o derramamento do seu próprio sangue. Não é maravilhoso? Então, meus queridos, quando você sofrer uma injustiça e sofrer honrando a Deus, sabe de uma coisa? Deus abençoará você por causa disso. Eu já tive alguns momentos de injustiça na minha vida. Eu lembro de uma vez um rapaz no posto de gasolina. Ele entrou com o carro com uma velocidade, quase bateu no meu carro, e ele não entrou na fila, ele cortou a fila. Aí eu falei, moço, a fila é lá e olha como você fez. Não quero saber, não quero saber. A minha reação foi falar, não, você não vai passar aqui na frente e tal. Naquele momento eu pensei duas coisas. Se eu entrar num debate com esse moço, pode causar um escândalo até, sei lá, uma briga, ele vir avançar sobre mim, e isso aí repercutir na cidade. E o pastor Mendes, no posto de gasolina, brigou com uma pessoa. Na hora eu pensei e falei, outra coisa, eu sou pastor da igreja e a minha reputação precisa ser preservada por causa da igreja, corpo de Cristo, e por causa do meu Deus. Então eu sofri aquela injustiça e fiquei quieto e deixei que ele fosse. Eu creio que eu recebi muitas bênçãos de Deus por causa disso. E sabe qual foi uma das bênçãos? Quais foram uma das muitas bênçãos? Todo aquele pessoal que estava lá no posto de gasolina e viu a minha atitude, provavelmente eles falaram, puxa vida, eu não faria isso, esse homem é diferente. Percebeu? Sofri injustiça, mas eu creio que Deus me abençoou muito e foi glorificado, porque pessoas viram um filho de Deus sofrendo injustiça, quase que calado. Algumas vezes eu não fiquei tão calado assim, mas nessa vez eu fiquei quase que calado. E tenho certeza, Deus me abençoou. E sabe como Deus me abençoou? Com aquela paz que depois que aquele pessoal foi, eu abasteci o carro, com aquela paz que o funcionário do posto falou, não é fácil, né, seu pastor? Eu falei, não é fácil não. Mas
Parabéns para o senhor de suportar isso aí. Veja bem, ficou testemunho para o frentista e ficou testemunho para várias pessoas e Deus foi abençoado. Então, sofrer injustiça às vezes é duro, mas quando nós suportamos, vêm as bênçãos. Deus nunca nos desampara. Versículo 20. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Vocês mereceram. Você fez o mal e foi castigado, você mereceu. Não tem merecimento nenhum nisso. Você foi castigado porque você fez o mal e você merece ser castigado. Agora o texto não para aí. Mas, esse mas é uma palavrinha que a gente chama de conjunção adversativa. Ela muda. Então agora, mas, veja que agora é totalmente diferente. Se vocês sofrem por terem feito o bem, agora não é um sofrimento por feito mal, por feito bem, e suporta esse sofrimento com paciência, Deus o abençoará por causa disso. Por 2 vezes, quando nós somos injustiçados ou quando nós sofremos por ter feito bem, Deus vai nos abençoar por causa disso. Quantas vezes fazemos o bem? Eu lembro também de outra experiência, quando a Piba ainda era muito pequena, compramos um terreno lá para começar a igreja, que hoje é a igreja no Jardim Imperial. No dia que foi passar a escritura, o cartorário falou assim, qual o valor que nós colocamos? Eu falei, não entendi a pergunta. O valor é aquele que eu estou pagando. Aí o vendedor falou assim, não, por esse valor eu não passo, tem que ser por um valor menor para mim não pagar imposto. Eu falei, não, se a igreja está pagando esse valor, é por esse valor que vai ser lavrada a escritura. Aquele homem, então se for assim eu não vendo. Como a gente tinha muito interesse pelo terreno, que era um ponto central, ali na rua Tóquio, no Jardim Imperial, eu disse para o cartorário, calcule quanto ele pagará de imposto se ele passar pelo verdadeiro valor. Aí ele calculou, não lembro agora qual o valor, eu falei, então faz o seguinte, passe pelo valor e eu vou acrescentar o valor do imposto que ele tem que pagar, nós pagamos para ele. Meus irmãos, aquele homem ficou, e eu voltei e disse para ele, eu vou pagar para que o senhor também seja honesto, porque a igreja não admite isso. Meus irmãos, ficou testemunho para ele, ficou testemunho para o escriturário e por outras pessoas que estavam ali vendo, acompanhando. Eu estava fazendo bem. E eu tinha que suportar com paciência em fazer o bem e até custou para a igreja um valor um pouquinho mais alto. O que aconteceu? Nós somos muito abençoados por causa disso. Depois compramos o segundo, depois um irmão muito querido, um amigão meu, comprou a metade de outro terreno, a igreja cresceu e as bênçãos vieram. Meus queridos irmãos, naquele momento eu suportei aquele sofrimento de pagar um valor que não era devido pela igreja, era ele que tinha que pagar, mas nós suportamos com paciência e Deus nos abençoou por causa disso. Quando você passa lá na rua Toca, no Jardim Imperial, você vai ver que a igreja está construída lá, crescendo, abençoada e abençoando aqueles irmãos queridos. Quantas lições bonitas! Então, vamos destacar as 2 principais. Se você sofre sofrimento injustos, suporte, porque é a vontade de Deus. E qual o resultado? Ele abençoará vocês por causa disso. Outra coisa, se vocês sofrem por ter feito o bem, e muitas vezes sofremos por ter feito o bem, suporte com paciência, resultado, Deus os abençoará por causa disso. Percebe, meus irmãos? Vida cristã é vida fantástica. Evangelho é o único sistema religioso que não é incoerente, que é coerente. E é o único sistema religioso que diz, no mundo tereis aflições. Tenha paciência. Jesus Cristo diz, eu venci o mundo.
e um dia estaremos com Ele, gozando das delícias do céu, e essa vai ser a grande bênção que todos nós vamos receber. Não é maravilhoso esse texto, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês. Depois eu vou ver na gravação cada um de vocês que entraram aí na live, e que a graça dele, as maravilhosas misericórdias que são derramadas sobre todos os dias, sobre as nossas vidas, sejam cada vez mais constantes, né? Um grande abraço a todos vocês e provavelmente até outubro, quando nós visitaremos os queridos irmãos aí no Brasil. Um grande abraço, e nós estamos todo bem, Cida está muito bem também. Abraço a todos vocês.